Bom, a primeira aula que eu dei na minha vida, na verdade, foi assim. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, no Colégio Marista, em Fortaleza. E aí, né, os meus coleguinhas de sala já tinham muita dificuldade naquela parte de barquinho e correnteza, lançamento oblíquo, né? Aquelas questões que tem o avião, aí tem o vento, né, que vai batendo no avião, aquelas questões de movimento relativo, né? E aí eu conseguia fazer meu dever de casa, os coleguinhas na hora do recreio, ei Renato, como é que tu fez? Ei, como é que tu fez? E eu ia ajudando os coleguinhas, né? No dever de casa. E aí os coleguinhas cercaram o professor certa vez e falaram assim, professor, pelo amor de Deus, que a gente não está conseguindo entender nada. Esse dever de casa a gente não consegue fazer e tal. O senhor não consegue marcar uma aula extra, não, uma aula extra. Aí imagina o colega professor, né? Que é professor até os dias de hoje, meu amigo, né? O cara devia dar aí umas 70 aulas por semana. Como é que ele ia marcar mais uma aula extra, né? Aí, no meio da confusão, eu levantei a mão e falei assim, professor, é o seguinte, eu consegui fazer o dever de casa. Se o senhor quiser, eu posso vir aqui um dia à tarde, pega ali o caixote de giz e copio o meu dever na lousa e explico pros coleguinhas. Aí o professor, rapaz, pô, pelo amor de Deus, faz 6 anos. Pronto. Aí, um dia lá na semana, eu peguei o meu ônibusinho, de costume, fui lá da minha casa até o Colégio Cearense, no centro, aqui em Fortaleza, peguei o meu caixote de giz, os colegas estavam tudo lá no horário marcado, né? Os que estavam com dúvida, né? Uns 10 a 15 coleguinhas. E lá fui eu explicando a questão 1, pegando o gizinho e escrevi na lousa como é que eu fiz. A 2, e assim eu passei esse dever de casa, as resoluções todas na lousa. Quantos anos eu deveria ter? Não sei, uns 14, 15 anos. Essa foi a primeira vez que eu dei aula na minha vida. No primeiro ano do ensino médio. Aí, quando eu estava no terceiro ano, preparação para o vestibular do ITA, né? A gente fazia turma ITA lá no Colégio GEL, eu era monitor de física, era eu e o Clóvis, né? Eu era o monitor da parte de eletricidade. E nosso professor de eletricidade, ele tinha algumas dificuldades, ele acabava faltando muito. E eu, doido para dar aula, né? Adorava quando ele faltava, porque quando ele faltava, eu entrava com o meu TDzinho de exercícios e eu ia para a lousa e eu dava aula para os meus colegas de sala na turma ITA. Na verdade era uma aula de exercício, né, e tal, mas o pessoal respeitava. A turma ITA, né? O pessoal respeita, né? E aí foi legal. E aí passei no vestibular do ITA, né, tal. Tava lá já no primeiro ano do ITA, ali no segundo semestre, né? Aí o Nicolau, que é o dono do Poliedro, né, fundador do Poliedro, o Poliedro estava nascendo naquele ano, devia ser 1992, 93, chegou lá no alojamento do ITA e perguntou, ei, mas quem é um cara aqui que adora dar aula de eletricidade? Quem é? O pessoal, ah, o Renato Brito, Caju, Caju, lá do 127. Aí o Nicolau me encontrou lá e disse, rapaz, o negócio é o seguinte, você gosta de dar aula de física e tal, você quer trabalhar com a gente no Poliedro? Claro, com certeza e tal. E aí eu comecei a dar aula no Poliedro. Pessoal, o Poliedro tinha 3 alunos. Eu ia dar aula de bicicleta e de bermuda. Então, o primeiro ano do Poliedro, o Poliedro tinha 3 alunos. Isso era lá em São José dos Campos, né? Eu estava no primeiro ano da faculdade ainda. Aí no segundo ano o Poliedro passou para 20 alunos, depois no outro ano 40 alunos, depois passou para uma outra sede, colocou turma de FUVEST, né? Intensivo, extensivo e tal. E aí eu passei 6 anos dentro do Poliedro, né? E, inclusive em um desses anos aí eu fui coordenador da turma ITA também, né? Foi lá que nasceu a Claudete, né? Aquela personagem que é aquela segunda voz engraçada que eu faço durante as aulas, né? E aí me formei no ITA, passei mais um ano no Poliedro e aí voltei para Fortaleza, porque a minha família toda é de Fortaleza, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo aqui. E se eu podia dar aula em São José dos Campos, em São Paulo, eu também poderia dar aula aqui em Fortaleza, né? E aí quando eu cheguei em Fortaleza, eu entrei de sócio num cursinho aqui, chama-se Simétrico, né? E aí eu fundei a editora Bestseller. O objetivo da Bestseller era trazer e manter no mercado os livros russos, né, famosos, Kozel, Sarajevo, Irodov, né? Começamos pelos russos, fazendo contrato com os russos, foi muito difícil conseguir fazer esses contratos, né? Mas foi. Aí depois fundamos a Veste Cursos, que é o cursinho online da Vestseller, né? O Veste Cursos é o curso online da Vestseller. A Vestseller é a editora e a Veste Cursos é a plataforma de cursos, né? Então nós temos a Vestseller para militares, que é para galera A, FEFON, MITA, Escola Naval, especialista, né? ESA. E a Veste Cursos Medicina, Enem, FUVEST, Unicamp, né? São dois segmentos. Então, amigos, o magistério é assim. A gente não escolhe ser professor, não, entendeu? O magistério chama a gente para esse negócio. E, na verdade, a minha família toda é uma família de professores.
Os meus tios por parte de mãe, o tio Zelmi era professor de matemática, tia Jessi, tia Marli, a- por parte de mãe vários, né, foram professores, né? E por parte de pais parte de pai a mesma coisa, né? A tia Ruth, né? O meu pai também foi professor de história, né? Então, na minha família, todos os meus irmãos, o Remo foi professor, é professor de inglês, a Rosário deu aula na faculdade de Direito durante muito tempo, o Raul, meu irmão, é professor de matemática e eu sou professor de física, né? Desde 1993, então lá se vão, né? Eu tô com 46, deve ter mais ou menos aí uns 30 anos de magistério. E o magistério é assim, é um sacerdócio. Você trabalha quantas horas por dia? Meu amigo, tirando que eu não tô dormindo, o resto eu estou trabalhando, né? Mas não é alguma coisa que seja sacrificante, né? Porque como eu costumo dizer, o meu cansaço, ele é feliz, né? É um cansaço feliz. Eu acabo de dar aula, eu posso dar aula o dia inteiro, tô morro de cansado, mas aí eu chego aqui para contar, né, para a esposa, né, os causos durante a aula. Meu amor, essa aula foi muito legal, os alunos falaram isso, falaram aquilo, teve um aluno que contou tal piada e não sei o quê, e eu percebi que eles gostaram quando eu expliquei tal coisa, e é sempre aquele negócio muito prazeroso. O magistério, ele é realmente um sacerdócio. Do mesmo jeito que às vezes você pensa assim, rapaz, como é que fulano de tal decidiu ser padre, né? Como é que ele decidiu ser padre? A mesma coisa a gente pensa, vai, como é que o fulano decidiu ser professor? Quando eu falei aqui em casa que eu queria ser professor, meu pai, minha mãe e meus irmãos surtaram. Meu Deus, tu vai ser professor, cara, tu vai passar fome, que diabo é isso? E foi uma confusão para eles deixarem eu ser professor. O que me salvou foi uma reportagem da revista Veja, em 1992, 93, que a capa da revista era Professores de Cursinho, né? E aí a revista dizia que professor de cursinho ganhava muito dinheiro e não sei o que e tal. O que não é lá grandes coisas, né? Principalmente dos tempos de hoje, né? Mas, né, houve uma época áurea aí, né, uns 20 anos atrás, que realmente era farto, digamos. Mas hoje em dia realmente não. Mas foi essa reportagem que acalmou os meus pais e disseram, bom, deixa ele se formar no ITA, receber esse diploma, e aí se ele quiser ser professor, ele continua. O meu diploma do ITA, quando eu recebi no dia 13 de dezembro de 1997, eu simplesmente guardei o diploma do ITA. Eu já dava aula no Poliedro durante 6 anos, né? E quando eu cheguei em Fortaleza, eu já tinha aulas aqui, né, em várias escolas, cursinhos, além do Simétrico, né, do qual eu sou sócio, né? E eu simplesmente continuei dando aula e dou aula até hoje, sou escritor dos livros, né? Eu tenho os livros que eu publico, né? A maioria de vocês conhecem, né? Meus dois livros de mecânica, né? Que são, digamos assim, né? Uma das minhas marcas registradas, né? Que você consegue comprar facilmente na editora Bestseller. Pronto, essa editora é a editora que eu falei, que eu fundei, né, e tal, né, para trazer os livros russos e hoje em dia a gente traz os, né? A gente também foi responsável pela disseminação dos livros peruanos, indianos. Quem é que conhecia livro peruano aqui no Brasil? Ninguém. Livro indiano? Ninguém. Quem foi que trouxe? A Bestseller. O Renato Brito, né? Acho que foi mais ou menos em 2015. Começamos o trabalho de fazer grandes importações, né? Numa época que o dólar estava mais baixo, né? E nós fizemos esse trabalho de disseminação dos livros peruanos, né, indianos aqui no Brasil. E hoje em dia as pessoas conhecem, né? Acham uma coisa normal, mas em 2010 ninguém sabia o que era livro peruano e indiano, né? Aí com isso o que acontece é que os alunos que estudam por esse livro, eles já chegam num patamar de, né, conhecimento tão alto que o professor que não estuda por esses livros, né, no segmento de escolas militares, ele vai passar aperto, né? Então, de certa forma, nós democratizamos o acesso à informação. Na minha época, quando eu fazia turma ITA, os professores tinham aquelas questões mágicas, mas a gente não fazia a menor ideia de onde é que saíam as questões mágicas. Hoje em dia, todo estudante de turma ITA sabe de onde saem as questões mágicas. Os estudantes da turma ITA, das escolas militares, dos melhores colégios do Brasil, né, de preparação em MITA, eles já sabem quais são os livros por onde nós professores estudamos. A diferença aí conta o quê? A nossa experiência, os nossos 30 anos de experiência, né? O nosso conhecimento sobre a prova, né? Mas a disseminação, a democratização do conhecimento foi feito. Agora é difícil o professor esconder, eu tirei essa questão. Não, não dá mais para esconder, porque agora o alunado
graças ao trabalho que a Fast Seller fez. Para uns foi uma confusão, né? Porque teve que botar muito professor para estudar. Para outros, uma satisfação, porque agora os alunos já sabem onde dormem as andorinhas, né? E os alunos podem beber diretamente na fonte. Beba diretamente na fonte, compre livros, né? Olha aqui atrás, ó. Livros, ó. É bom ter a orientação dos professores, mas é muito bom você ter o seu acervo de livros em casa. Eu não estou falando de pirataria, de download, estou falando de você realmente ter o livro na sua mão, entende? Ó? É, professor, é o cheiro de livro, muito bom, né? Eu sei que o preço dos livros no Brasil ainda é proibitivo, né? Mas a gente trabalha para ver se melhora, né? Se melhora isso daí pouco a pouco, tá bom? Então é isso, eu gravei esse vídeo para você entender como foi que eu virei professor, qual foi o caminho que eu segui e para dizer para você, cara, que o magistério é um sacerdócio. É um sacerdócio, a gente não escolhe ser professor, a gente é escolhido né, pelo magistério. E quando a gente vê, é como a galera diz, depois que você bebe dessa cachaça, você não consegue mais largar, né? Então, às vezes, tem muitos colegas, né, que às vezes o magistério não é fácil, né? A galera leva trabalho para corrigir em sala. O professor trabalha durante a etapa do colégio, mas quando ele chega em sala, ele está sempre elaborando prova, elaborando material, está sempre estudando, né, para inventar questões. O magistério não é fácil. Como muitas outras profissões, né? Os médicos, médico intensivista, o cara que dá plantão, vira noite e tal. Nós, professores, nós literalmente trabalhamos o dia todo. Quando não estamos né, no colégio trabalhando, estamos em casa trabalhando, né? Então, é uma profissão que, na verdade, ela não é nada valorizada, né? A mídia faz com que o brasileiro se encante pelo futebol, os jogadores de futebol, eles é que são os ídolos, né? E né, o rei do Brasil é um jogador de futebol, né? O Pelé, né? E os nossos professores, né? Não ganham nem próximo do que um deputado ganha, não é verdade? Bom, mas ainda assim, hoje é Dia dos Professores, eu estou aqui para contar essa história, para desejar feliz Dia dos Professores a todos os colegas, né? Aos meus ex-professores, né? Que muito me ajudaram ao longo da vida, que me deram um alicerce muito forte. O professor Assis Brito, que foi para o céu, né? Esse ano. O professor Marcos Haroldo, né? Que é uma lenda aqui em Fortaleza. Ele inclusive escreveu o prefácio dos meus 2 livros de mecânica, né? Tem uma dedicatória para ele, né? E tantos outros colegas que me apoiaram, né? O professor Valdenísio, né, de matemática, que também está no céu, né? O professor Itamar Filgueiras, né, que também está no céu, né? Mas tem muita gente boa ainda aqui conosco, tá bom? Feliz Dia dos Professores a todos vocês. Valeu, um abraço.